Seu carro morre às 11 da noite numa estrada onde ninguém passa a essa hora. Seu celular está com 4%. Lá fora faz 28 graus e a temperatura só cai. Não há sinal. Ninguém vem. A maioria das pessoas nessa hora não tem nada, só o banco embaixo delas e a sorte decidindo o resto. Você vai ter 5 coisas que mudam tudo isso. 5 itens. Já estão no seu carro esta noite. O bastante para te manter vivo por 72 horas sem ligar para ninguém. E o último desta lista, esse é diferente. Os militares o carregam há mais de 80 anos. Ele faz 5 trabalhos totalmente distintos. Um deles envolve fogo sem um único fósforo. Vou deixar esse para o fim. Continua comigo. Você está dentro desse carro. Está frio. E você ainda não faz ideia de quanto frio vai fazer antes do amanhecer. É aí que começa o item 1. Seu corpo já está fazendo algo que você ainda não sente. Está perdendo calor por cada centímetro da estrutura do carro. Pelos vidros, pelas portas, pelo assoalho. Esse processo tem nome, mas o nome não importa. O que importa é que, quando sua temperatura central cai 2 graus abaixo do normal, o corpo começa a desligar funções que considera opcionais. A coordenação motora fina vai primeiro, o raciocínio lógico vem logo depois, e você precisa dos dois para atravessar a noite. Uma manta térmica de Mylar interrompe isso na hora. É uma folha fina e barulhenta, parecida com papel alumínio. Você compra um pacote com 4 por $3. Ocupa menos espaço no porta-luvas do que uma folha de papel dobrada. Olha o que ela faz. Seu corpo irradia calor para todos os lados o tempo todo, como uma fogueira espalha calor pelo ar ao redor. A maior parte desse calor simplesmente some no ar frio à sua volta. A manta de Mylar reflete até 90% desse calor de volta para o seu corpo. Pensa como se você colocasse um espelho em volta de uma vela. A vela não brilha mais, mas o ambiente em volta muda. É exatamente isso que acontece com o seu calor corporal. A NASA e as Forças Armadas dos Estados Unidos usam isso há décadas em campo e no espaço. Uma única manta pode aumentar a sensação térmica em até 20 graus Fahrenheit, poucos minutos depois de ser enrolada no corpo. Mas ficar aquecido só te compra tempo. E tempo só vale se o seu corpo continuar funcionando. E seu corpo não funciona sem água. Esse é o item 2. E o erro que quase todo mundo comete com água numa situação de sobrevivência é do tipo que manda gente para o hospital em menos de 24 horas. Você está naquele carro há 7 horas, encontrou um riacho a uns 30 metros da estrada. A água parece limpa, fria, limpa e corrente. O que o seu cérebro insiste em chamar de bom sinal. Seu cérebro está errado. Água limpa por fora pode carregar bactérias invisíveis, parasitas e resíduos químicos que seus olhos não detectam. O riacho que parece seguro pode te derrubar com uma doença violenta em menos de 6 horas. Uma doença que faz você perder líquidos mais rápido do que consegue repor. Numa situação de sobrevivência, isso não é desconforto. É uma espiral com risco real de morte. Pastilhas purificadoras de água, comprimidos pequenos do tamanho de uma vitamina, resolvem isso por completo. Cada pastilha libera dióxido de cloro, um composto desinfetante que mata bactérias, vírus e parasitas, assim que se dissolve na água. Pense nisso como uma equipe microscópica de limpeza passando por cada gota e destruindo tudo que está vivo e não deveria estar ali. Uma pastilha por litro de água. Espere 30 minutos. Beba. O Exército dos Estados Unidos distribui pastilhas de dióxido de cloro como item padrão de campo há mais de 40 anos. Elas são leves o bastante para você carregar 20 no bolso da camisa. No porta-luvas, não ocupam praticamente nada. Mas tem uma coisa que elas não fazem. Elas só tratam a água que já existe. Se você não encontrar água nenhuma, numa estrada escura no inverno, isso é totalmente possível, as pastilhas ficam no seu bolso sem servir para nada. É exatamente essa lacuna que o item 3 fecha. Fecha de um jeito em que quase ninguém pensa até já estar implicado. Mais uma pista sobre o último item. Ele vai enrolado no bolso de soldados desde antes de seus pais nascerem. Já são 2 pistas, faltam mais 3. Você pega gelo negro na pista. O carro sai da estrada e vai parar numa vala. A água começa a entrar pelo assoalho. Você alcança a maçaneta. A porta não abre. A pressão da água do lado de fora está mantendo tudo fechado, do mesmo jeito que uma banheira cheia segura a tampa do ralo no lugar. Você tem cerca de 90 segundos antes que o nível da água torne a saída impossível. Uma ferramenta multifuncional com quebrador de vidro e cortador de cinto te tira dali em menos de 10 segundos. Eis o motivo. Os vidros do carro são feitos de vidro temperado. Um vidro tratado com calor para se estilhaçar em centenas de pedaços pequenos e sem ponta, em vez de grandes lascas cortantes. Ele é forte no centro, mas nos cantos e nas bordas, a estrutura fica sob tensão, como um elástico bem esticado. Um quebrador de vidro tem uma ponta de aço endurecido que concentra toda a força do golpe numa área menor que a ponta de um lápis. Você bate uma vez no canto do vidro com força moderada.
O vidro inteiro explode para fora. O cortador de cinto resolve a outra metade do problema. Depois de um impacto forte, o cinto às vezes trava sob tensão e se recusa a soltar. O cortador é uma lâmina embutida, encaixada dentro de uma abertura para você não se cortar sem querer, que atravessa o cinto num único puxão. Socorristas levam isto em toda ocorrência. Não é equipamento opcional, é equipamento principal. Uma multitool 3 em 1, com quebra-vidro, corta-cinto e lâmina, custa cerca de $12. É aqui que quase todo mundo, até quem já viu 100 vídeos de sobrevivência, para de pensar. Planeja a fuga, esquece o que vem depois. Você saiu do carro, está no ar congelante, encharcado, sem comida, sem abrigo e sem nenhum jeito de sinalizar que está vivo. Os itens 4 e 5 existem exatamente para esse momento. Já se passaram 18 horas. O resgate não chegou. Você não percebe, mas seu corpo cruzou uma linha há umas 4 horas. Acabou a glicose disponível, o combustível de queima rápida de que seu cérebro depende, e ele começou a converter tecido muscular em energia. Esse processo se chama catabolismo, que basicamente quer dizer que seu corpo está se consumindo para gerar combustível. O primeiro sintoma que você nota não é fome. É névoa, pensamento lento, decisões ruins. Numa situação de sobrevivência, uma decisão lenta ou errada pode acabar com tudo mais rápido do que o frio. Barras calóricas de emergência, blocos compactos de comida, selados a vácuo, que não exigem preparo, água nem refrigeração, interrompem esse processo na hora. Cada barra tem entre 1.000 e 203.600 calorias. Isso basta para manter cérebro e corpo funcionando em nível útil por 1 a 3 dias completos com um único pacote. Elas são formuladas para absorção lenta, o que impede que a glicose no sangue dispare e despenque como aconteceria com comida comum. Pense na diferença entre jogar papel no fogo e jogar uma tora. O papel queima rápido e não deixa nada. A tora queima devagar e constante por horas. As barras de emergência são a tora. A FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergências, o órgão do governo que coordena a resposta a desastres, lista comida de emergência densa, em calorias entre os 5 itens mais importantes de um kit de sobrevivência no carro. Uma barra cabe no bolso da jaqueta. Um pacote com 3 cabe no porta-luvas e dura 5 anos. Cada item desta lista vinha cumprindo uma função específica: manter você aquecido, hidratado, tirar você dali, fazer seu cérebro continuar funcionando, mas há uma função que nenhum deles cumpre sozinho. E o item que faz isso é o mesmo sem o qual os militares nunca foram a campo. Mais 3 pistas. Ele faz fogo sem fósforos, pode erguer abrigo sem estrutura, e é item padrão do governo desde os anos 1940. Falta um item. Todos os itens desta lista apontavam para este. Você só ainda não sabia. Aqui está tudo o que você já sabe. Ele faz 5 trabalhos totalmente diferentes. Soldados o carregam enrolado e pronto há mais de 80 anos. Um desses trabalhos envolve fogo sem um único fósforo. Outro, montar abrigo do nada, só com o que você já tem. Quase não pesa. Custa menos que um café. Você está a amassar uma frase de saber exatamente o que é. E é aqui que essa frase começa. Você saiu do carro, se enrolou no cobertor de Mylar, mas o vento atravessa as frestas. Para bloquear a exposição ao vento, que rouba calor do corpo mais rápido do que o frio sozinho, você precisa armar esse cobertor como barreira. Esticado entre a porta aberta do carro e o chão, vedado dos 2 lados, ele vira um bolsão de ar parado. Um bolsão de ar parado ao lado de um cobertor térmico no inverno é a diferença entre algo administrável e algo perigoso. Sem algo para amarrar, tensionar e ancorar, o cobertor só fica batendo, inútil. Paracord 550, um cordame trançado desenvolvido originalmente para o aparelhamento de paraquedas militares, com resistência de 550 libras antes de romper, resolve esse problema e mais 4 com um único rolo de 15 metros, que enrolado fica do tamanho do seu punho. E aqui está o que o torna extraordinário. A capa externa do Paracord 550 contém 7 fios internos. Você pode retirar esses fios abrindo a capa e puxando cada um por vez. Cada fio interno é fino o bastante para servir como linha de emergência e fechar uma jaqueta rasgada. Os 7 juntos são fortes o suficiente para montar um arco de fricção para fazer fogo. Um dispositivo em que você gira uma haste rígida contra uma base de madeira seca, rápido o bastante para gerar calor. Do mesmo jeito que esfregar as palmas com força. E rapidez as aquece, só que concentrado num único ponto, até a madeira produzir uma brasa e depois chama. Sem fósforos, sem isqueiro, só física e paracord. Você pode prender seu cobertor de Mylar e criar um quebra-vento vedado. Pode suspender um painel de sinalização acima do teto do carro para que aeronaves de busca vejam você. Pode amarrar uma tala improvisada a um membro quebrado. Pode agrupar seu equipamento para manter as 2 mãos livres enquanto se desloca.
5 funções. 1 item. 15 metros de corda. Menos de $15 em qualquer loja outdoor. O exército dos Estados Unidos inclui o Paracord 550 como item padrão de campo, desde os anos 1940. Mais de 80 anos seguidos. Operadores de forças especiais o levam para todo o ambiente, todo o clima, toda a missão. Não porque seja uma boa ferramenta entre muitas, mas porque cobre lacunas que nenhum outro item sozinho consegue cobrir. É este item que faz os outros 4 funcionarem. O cobertor fica de pé por causa dele, o sinal sobe por causa dele, o fogo começa por causa dele, o abrigo se sustenta por causa dele, cobertor de mylar, pastilhas de purificação, multitool com quebra-vidro e corta-cinto, barras calóricas de emergência, e Paracord 550, o único item sem o qual os militares nunca foram a campo. 5 itens, um carro, 72 horas de capacidade de sobrevivência. Esse é o protocolo. O Paracord sempre foi a âncora. Cada pista levava a ele. Agora você sabe o que levar. E, mais importante, sabe exatamente o porquê. Se isso mudou sua visão sobre o que já está no seu carro, compartilhe com quem precisa ver. O algoritmo só mostra isso para quem precisa, quando você ajuda a espalhar. Mantenha-se preparado.